No vídeo de hoje você vai conhecer como que é uma pessoa de sétima morada, você vai saber como chegar nesse grau, e ainda vai conhecer os efeitos desse grau, como por exemplo, você vai conhecer o que é a natureza desse grau de santidade, você vai conhecer os efeitos de transformação no amado, o efeito da mútua entrega um ao outro, você vai conhecer a união permanente em Deus. Além disso, você vai conhecer também os efeitos da santidade, como por exemplo a morte total para o egoísmo. Você vai conhecer a preocupação com a glória de Deus, o desprendimento total da criação, a paz e quietude imperturbáveis, além de conhecer também a morte dos santos. Como é que os santos morrem? Muito bem, então você se inscreva no nosso canal para poder você não perder nada dos próximos vídeos. Lembrando, está tendo uma votação dos próximos vídeos, das próximas leituras que nós vamos fazer. Escolha lá, nós temos ali, você pode conhecer a história de Santa Teresinha, com o livro História de uma Alma. Você pode conhecer as práticas do amor a Jesus Cristo, de um outro santo. E também o livro Atos, que é um livro que vai falar sobre como você vai fazer uma intimidade com Deus. Então, vá lá no nosso grupo, aqui no nosso canal, na parte de postagens, e clique lá no seu preferido, ok? Muito bem, gente. A paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Igor, seja muito bem-vindo à comunidade Unos. Eu sou o fundador da comunidade. É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal. Você já pensou em ser santo? Você já pensou em chegar na santidade, alcançar a santidade, né? Mesmo vivendo na época que nós estamos vivendo, né? Se você já pensou em ser santo, nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o 7º grau de oração, o 7º grau de santidade, aliás, que é o máximo grau que você pode chegar em santidade. Hoje nós vamos falar sobre o 9º grau de oração, que é a união transformativa, ou correspondente também à 7ª morada. Nós estamos usando o livro Ser ou Não Ser Santo, tá? Então é um livro que nós estamos usando para esse caminho de santidade, e nós vamos iniciar hoje para nossa leitura, ok? Então vamos iniciar aqui com a natureza. Então, o Padre Antônio Royo Marinho vai dizer o seguinte: o último grau de oração classificado pelos místicos experimentais é o de união transformativa com Deus, conhecido também pelo nome de matrimônio espiritual. Constitui a 7ª e última morada do castelo interior de Santa Teresa de Ávila, e se designa também pelos nomes de união consumada e deificação da alma. É o último grau de oração classificável que se possa alcançar nesta vida, e constitui um prelúdio e preparação imediata para a vida bem-aventurada da glória. Então, é o último grau que você pode alcançar aqui em vida, tá? É o último grau de santidade que você pode alcançar em vida. Então, você vai conhecer hoje sobre como que é ser um santo de altas moradas, de alto grau, ok? Natureza. São João define a natureza da seguinte forma: trata-se de uma transformação total no amado. Nela se entregam ambas as partes por inteira posse de uma a outra, com certa consumação de união de amor, em que a alma é feita toda divina e se torna Deus por participação, tanto quanto é possível nesta vida. Então, analisando essa esplêndida definição, se desdobram 3 elementos essenciais do matrimônio espiritual, que é a transformação total no amado, a mútua entrega e a união permanente de amor. E a gente vai conhecer agora uma por uma, tá? Começando aqui pela transformação no amado. A maneira do fogo de uma forja, quando se apodera totalmente do ferro que nela se introduziu, transforma inteiramente em si, sem que o ferro perca a sua própria natureza de ferro. Assim, a alma, metida no mais profundo da fogueira do divino amor, se transforma no próprio Deus, sem perder, não obstante, sua condição de criatura. São João da Cruz o expressa em um parágrafo sublime. A alma fica esclarecida e transformada em Deus, que ele comunica o ser sobrenatural de tal maneira que parece o mesmo Deus, e tem em si mesmo tudo o que Deus tem. Esta união se realiza quando o Senhor faz à alma essa sobrenatural mercê, por meio de qual todas as coisas divinas e a alma se unificam por transformação participante. A alma, então, mais parece Deus que ela mesma, e se torna Deus por participação, embora conserve seu ser natural. Não é tão distinto de Deus quanto antes. Nessa atual transformação, assim como o vidro continua sempre distinto do raio que nele reverbera.
Então, nós temos aqui uma explicação um pouquinho mais detalhada. Então, o que acontece? Não é que você vai se tornar um Deus. Não, você vai se tornar parte de Deus, parte da santificação do próprio Deus. O que acontece aqui? Você vai entender que, por exemplo, quando você coloca um ferro no fogo e deixa ele até encandecer, ele vai ter as mesmas naturezas do ferro. Ele vai queimar, aliás, a mesma natureza do fogo. Ele vai queimar como fogo, ele vai soltar labaredas como fogo, e ele vai soltar luz como o fogo solta luz. Mas ele continua sendo ferro, só que ferro aquecido. Ok? Em outro lugar, São João da Cruz comparou o processo de santificação de uma alma ao fogo que se apodera gradualmente de um madeiro, até transformá-lo totalmente em si. Então o fogo não pega, a madeira não pega fogo e fica lá soltando fogo da mesma forma que o fogo solta. É a mesma coisa. A alma toma o fogo de Deus, ok? Porém, em que consiste propriamente essa transformação? Não podendo consistir em uma transformação ontológica, ou seja, ontológica seria de forma na natureza. Eu me torno um Deus junto com Deus. Eu me torno divino como Deus é divino. Eu sou outro Deus, né? Então não é de forma ontológica, que seria um delírio panteísta condenado pela Igreja. E pelo simples bom senso, deve se referir a uma transformação de nossas faculdades superiores quanto ao modo de operar. A alma tem plena consciência de que em seus atos sobrenaturais de inteligência, de amor e de vontade, participa da vida divina dos atos análogos que estão em Deus. Isto é essencial do matrimônio espiritual. Então, o que acontece na alma? A inteligência, a vontade, o amor, ela vai entrar numa unidade com Deus. Ela vai participar daquilo que Deus tem. Então você vai amar como Deus ama. Você vai ter uma inteligência como a de Deus. Você vai ter uma vontade como a de Deus. Porque você vai fazer a vontade de Deus. Ok? O batismo e a graça santificante já nos dão essa participação natural, essa participação na natureza divina, mas no estado inconsciente. Ou seja, você recebe essas graças que nós estamos recebendo aqui no batismo, só que de forma inconsciente ainda. Outra coisa sucede no matrimônio espiritual. A alma tem consciência da comunicação da vida divina. Deus já não é, como nos outros graus anteriores, o objeto de nossas operações sobrenaturais de inteligência e de vontade, senão que se mostra como co-princípio de todas as nossas operações e a ajuda de quem nos servimos para produzi-las. Nossos atos nos parecem, de certo modo, divinos. Nossas faculdades são ramos nos quais sentimos circular a seiva divina. A alma crê sentir em si mesma a Deus, vivendo pelos dois. Vive-se nele, dele e por ele. Nenhuma criatura pode manifestar-se dessa maneira, a nós dessa maneira. Então, o que acontece? A alma, ela chega num nível em que Deus é a causa das suas operações. Tudo que ela faz é por causa de Deus. O seu intelecto é por causa de Deus. A sua vontade é por causa de Deus. É Deus quem causa a vontade, o intelecto, né, as inspirações, as revelações. É Deus quem causa tudo a partir desse momento. Mútua entrega é uma consequência inevitável dessa profunda transformação da alma em Deus. Assim como entre dois esposos há uma perfeita comunicação de bens, o mesmo ocorre entre Deus e a alma admitida a este matrimônio espiritual. Da mesma maneira que a mútua entrega e a aceitação dos cônjuges constitui a essência do mesmo sacramento do matrimônio. Ninguém deve se escandalizar de que os místicos tenham estabelecido esta comparação entre a união com Deus e o matrimônio. Antes deles já havia empregado o Espírito Santo no sublime epitalômio do Cântico dos Cânticos. Cristo também a usa no Evangelho para expressar os dons da graça e da glória. São Paulo recorda aos fiéis de Corinto que vos desposeis a um único esposo e vos apresentei a Cristo. E em sua epístola aos Efésios estabelece um sublime paralelismo entre o matrimônio e a união de Cristo com a Igreja, da qual se diz que é um grande místico. Depois das Sagradas Escrituras, todas as tradições
cristãs vêm empregando este símbolo para significar a íntima união com Deus, da alma que chegou ao cume da santidade. Na realidade, a alma, em simples possessão do estado de graça, já é, de alguma maneira, esposa verdadeira de Deus. Mas somente nas grandes alturas de união transformativa, a alma adquire a convivência experimental perante o que efetivamente é. Então, uma alma só se torna esposa de Deus, né? Já se torna esposa de Deus, de certa forma, na estado de graça. O estado de graça já é, de certa forma, esposa de Deus. Só que ela só experimenta isso na sétima morada, ou na nona oração, nono grau de oração. A união permanente de amor é a terceira nota essencial do matrimônio místico, que a distingue e separa dos estados anteriores. A alma transformada sente claramente as divinas pessoas habitando permanente nela, e cada dia se espanta mais esta alma, porque lhe parece que as três pessoas nunca mais se apartam dela, e notoriamente vê que, da maneira como foi dito, que estão no interior de sua alma, e no mais íntimo, algo mais profundo que não sabe dizer como é, porque não tem instruções para isso, sente em si essa divina companhia. Na consciência experimental da união permanente com Deus, ocorrem alguns breves eclipses, como adverte a própria Santa Teresa, porém tão breves e transitórios que se pode dizer que a alma goza permanentemente da divina companhia. Mesmo durante o sono, continuam em união permanente de amor, cumprindo-se ao pé da letra a bela expressão do Cântico dos Cânticos. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Então, o que acontece? A alma ela se torna unida a Deus de uma forma permanente. Mesmo que aconteça esses eclipses, que seriam tipo momentos em que você não sente, mas a união existe ali na alma, de uma forma permanente. Tá? Até no momento que você está dormindo, você está unido a Deus. Segundo ponto, efeitos da união transformativa. Agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre os efeitos da união transformativa, que é esse grau de oração. Ninguém como Santa Teresa descreveu os maravilhosos efeitos produzidos na alma pela união transformativa ou matrimônio espiritual. O capítulo 3º das moradas sétimas, ou das sétimas moradas, é um dos mais admiráveis que brotam da pluma da mística doutora. Eis aqui sistematizada uma breve exposição do mesmo. Primeiro, morte total do egoísmo. São Francisco de Sales dizia sorrindo que o egoísmo morre um quarto de hora depois de morrer. Tão entranhado o temos em nós mesmos. Todavia, as almas chegadas à união transformativa já realizaram nessa vida o supremo ideal. É a plena realização daquelas palavras de São Paulo. Porque estáis morto e vossa vida está escondida em Cristo Deus. Então, aqui nós temos essa grande reflexão. A pessoa que chega nesse grau de oração, o egoísmo morre. Ela se torna uma pessoa unida a Deus. Então, ela é como se estivesse morta para o mundo, para as coisas do mundo, para si mesma. E nós temos mais uma coisa aqui. A glória de Deus, única preocupação. As pessoas que chegam nesse nível de santidade só se preocupam com a glória de Deus, tá? E assim ela não tem nenhuma preocupação com o que possa lhe acontecer, e sim um estranho esquecimento, pois, como digo, parece que já não é, nem queria ser nada de nada, a não ser quando entende que pode haver de sua parte alguma coisa que contribua para aumentar um pouco a glória de Deus e a honra de Deus. E que, em nome disso, ela sacrificaria de muita boa vontade a sua vida. É a plena realização do ideal cristão. A glorificação de Deus constitui o fim último, absoluto e única razão de ser da criação inteira. Nascemos antes de tudo e sobretudo para glorificar a Deus. Nossa própria salvação e felicidade eterna constituem um fim secundário, inteiramente subordinado à dependente da glória de Deus. Só nas alturas da união transformativa se realiza esse ideal na sua máxima medida possível em nossa vida. Só mora neste monte a honra e glória de Deus, escreve São João da Cruz. É o ad maiorem Dei Gloria, ou a maior glória de Deus, de Santo Inácio de Loyola.
que constitui a obsessão única de todas as almas transformadas. A caridade ardente e a retidão de intenção que busca única e exclusivamente a glória de Deus. Dá mais pequeno ato de realizado pelas almas endeusadas um valor imenso. Outra coisa, um desejo de padecer, mas sossegado e tranquilo, inteiramente subordinado à vontade adorável de Deus. Aqui nós temos um grande ponto, né? As pessoas que chegam nesse grau de santidade, elas querem sim sofrer por Deus, mas de uma forma tranquila, sossegada, inteiramente subordinada à vontade de Deus, tá? Então, vale mais para eles a vontade de Deus do que até o próprio sofrimento. A cruz sempre constitui uma verdadeira obsessão para as almas autenticamente enamoradas do Divino Redentor. O heroísmo de Jesus Cristo crucificado as subjuga e elas ardem em desejos de se crucificar com ele. Enquanto o fogo do divino amor ainda não se apodera do mais fundo do seu espírito, a chama faísca e lança para fora centelhas acesas, penitências extremas, loucuras de amor, etc. Mas quando o amor divino se apodera totalmente da alma, até o mais íntimo e profundo dela, a chama já não faísca. A alma se converte em brasa muito mais ardente do que antes, porém sossegada, tranquila, sem aquele alvoroço interior. Ou seja, aqui a alma, antes da sétima morada, a alma queria fazer grandes penitências bizarras, bem fortes, não sei o que, né? Por exemplo, São Francisco de Assis, que se joga no espinho para sobrepujar as suas vontades carnais, que se joga no gelo para fazer penitência, né? Que quer fazer penitência de todas as formas. Aqui a alma, quando chega na sétima morada, já não tem mais esses anseios. Aqui é uma coisa diferente, ok? Lembrando, São Francisco de Assis foi um dos que chegou em sétima morada muito rápido, tá? Aqui, no caso, só querem que se cumpra em tudo a vontade divina, como dizia Santa Teresa. É a preocupação clara e intuitiva do verdadeiro valor e hierarquia das coisas. O sofrimento sublimado do amor a Deus é altamente santificador, sem dúvida alguma, mas muito menos do que cumprimento perfeito da vontade adorável de Deus. Porque a vontade de Deus se identifica com a própria essência de Deus, é Deus mesmo, enquanto que sua glória é resplendor extrínseco da essência da mesma. Se por uma hipótese impossível e absurda a glória de Deus pudesse empreender uma grande obra contrariando a sua divina vontade, haveríamos de renunciar imediatamente a lhe glorificar da forma anterior, para não nos afastarmos um milímetro sequer da sua divina vontade. Santa Teresa suspendeu imediatamente seus trabalhos para a reforma do Carmelo até obter o beneplácito de seus próprios superiores, como havia lhe ordenado o Senhor. Obedecer-lhes já lhes mudarei o coração para que te mandem o que eu quero. Então a gente tem esse ponto. As almas, elas buscam o sofrimento, mas de uma forma mais calma e controlada do que antigamente, ok? Outro ponto aqui, outro efeito, gozo na perseguição. Tolerar a perseguição em silêncio por amor a Deus já é uma obra de grandíssima virtude. Mas se comprazer nela, considerar-se feliz nela, bendizer a Deus e amar com predileção os que nos perseguem, caluniam, é o cúmulo do heroísmo e da santidade. A estas sublimes alturas remontaram as almas transformadas. Santa Teresa esfregava as mãos de contentamento quando tomava consciência de que alguém a caluniava. Era conhecimento de todos um procedimento infalível para conquistar sua simpatia e predileção, insultá-la ou humilhá-la de alguma maneira. Então a gente vê as pessoas que chegam nesse grau de santidade, elas gostavam de ser humilhadas, elas gostavam de ser perseguidas, né? Eu falo bem real. Para mim é muito difícil ainda ser perseguido. Para mim é muito difícil ser humilhado, né? Eu ainda tenho aquele ponto. Se pisar no meu calo, eu me torno uma pessoa muito chata. Muito chata. Eu tenho muita gente para perdoar por causa disso. Eu tenho que parar de ser essa pessoa chata. Eu tenho que parar de ser essa pessoa
que ainda não consegue não consegue ser perseguido, não consegue ser abandonado às próprias vontades. Essas últimas palavras nos dão a chave para entender esse sublime heroísmo. Definitivamente é o amor de Deus, que aqui prevalece como em tudo o mais que essas almas fazem. As perseguições e calúnias não lhes afetam pessoalmente em nada. Antes, se regozijam e se recreiam nelas. O único que sentem é quando seus inimigos ofendem a Deus com as perseguições. E para evitar essas ofensas divinas, com gosto lhes concederiam algumas das mercês que Deus as faz, mesmo em troca de ficar sem elas. É o amor a Deus e ao próximo levando ao último extremo de acabamento e perfeição. Outro efeito de uma pessoa nesse grau de santidade é o zelo ardente pela salvação das almas. Uma pessoa que já quer salvar as almas. Uma pessoa que já quer que outras pessoas sejam santas. Já não desejam morrer para gozar a Deus. Morro porque não morro. Senão ao contrário, viver muitos anos, até o fim do mundo, para empregar-se no serviço de Deus na salvação das almas. Então, a pessoa que chega nesse grau de oração não quer morrer. Quer morrer, mas não quer morrer. Mas ela quer viver muitos anos para salvar o máximo de almas possíveis. De evangelizar o máximo de almas possíveis. Tais são os sublimes sentimentos de todos os santos. Santo Inácio de Loyola chegou a dizer que preferia ficar neste mundo servindo a Deus e ajudando as almas com perigo de se condenar, do que ir imediatamente ao céu com prejuízo dessas almas. E antes dele, já São Paulo havia expressado o desejo de ser, se fosse preciso, anátema de Cristo, pela saúde dos seus irmãos. É uma vez mais o esquecimento total de si mesmo e o amor a Deus elevado à loucura. Outro efeito: desprendimento de toda a criação, ânsia de solidão, ausência de sequidades espirituais. Compreende-se perfeitamente que uma alma que goze quase habitualmente dos inefáveis deleites que se seguem à união transformativa com Deus, estime como lixo todas as coisas deste mundo, como disse repetidas vezes Santa Teresa e também São João e também São Paulo, e goste de estar a sós com Deus em doce e entranhável conversa. Então as pessoas que chegam nesse grau, elas já olham como lixo, né? Todas as coisas criadas, todos os bens dessa terra, já olha como lixo, né? O Frei Gilson, eu já estou chamando de São Frei Gilson. O Frei Gilson, ele já não olha mais o mundo com beleza. Ele já olha com desprezo, né? Então, ele pode não estar na sétima morada, mas ele já nutre um desprezo que já tem na sétima morada. Outra graça. Paz e quietudes imperturbáveis. A alma chega a estar às alturas. A alma chegada a estas alturas goza permanentemente de uma paz e sossego imperturbáveis. Não há tempestade da terra, nem vendaval tão furioso do inferno, que possam comover no mais mínimo o centro ou o fundo mais profundo de suas almas, banhadas em um oceano de paz. Santa Teresa adverte expressamente que nesse asilo imperturbável não ousa entrar o demônio, nem lhe deixará o Senhor, e que todas as mercês que o Senhor lhe faz vão com tanta quietude em seu ruído e sem ruído, que neste templo de Deus, nessa sua morada, só ele e a alma se gozam com grandíssimo silêncio. É a realização perfeita daquele que Santa Teresa queria para todas as suas filhas e que constituía a obsessão de uma das almas mais preclaras que já se abergou nos claustros da Reforma Carmelitana. Outra coisa, ausências de êxtases e arroubamentos. Tão profunda é esta paz e quietude interior que nunca é perturbada nem sequer por fenômenos místicos violentos. A alma já não padece de êxtase e arroubamentos, a não ser raras vezes. Apesar das comunicações divinas,
terem se tornado mais íntimos e penetrantes do que antes. Aqui no caso, então, as almas elas já não têm mais aquela coisa de ter êxtase, ter arrombamentos, ter experiências místicas tão grandes como antes. Agora é mais contido. Agora é outra experiência. A pessoa está em Deus. A pessoa está em Deus. Né? Está vendo Deus com a fé. Agora, como que são as mortes dos santos? Né? Nós vamos falar bem brevemente disso. E depois nós vamos chegar já num ponto que nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Compreende-se que a morte dos santos que chegam a essas alturas há de ser doce e verdadeiramente inefável. Mais que um castigo inerente à natureza humana caída pelo pecado de Adão, vem nela um prêmio e uma libertação. Temor nenhum tem da morte, mais do que teria de um suave arrombamento, disse Santa Teresa. E São João da Cruz, tão de acordo sempre com a Madre Fundadora. É a morte de amor que tantas vezes sonhou outra grande carmelita, Santa Teresinha do Menino Jesus, e que de fato obtiveram todos os santos transformados. Sua morte não é outra coisa senão o trânsito imediato para a glória, como disse São João da Cruz, porque estes, que são poucos, porquanto já pelo amor estão purgados, não entram no purgatório. De onde São Mateus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, essas pessoas já não passam mais pelo purgatório. Eles já vão direto para o céu. Não existe mais purgatório. Todos poderíamos chegar a essas alturas. Este ideal sublime de perfeição e santidade está aberto a todas as almas, em graça, e a todos oferece o Senhor. Aquele, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, o Senhor dirigiu a todos no Sermão da Montanha. E isto mesmo se desprende do último texto que citamos de São João da Cruz. Porque se só os santos alcançaram o último grau de amor nas alturas da união transformativa, deixam de ir para o purgatório e segue a lógica que esse estado de transformação deveria ser o termo normal de toda a vida cristã, e a não ser que digamos a Deus quer a priori que alguns devam ir para o purgatório. A vida cristã de qualquer batizado desenvolvendo-se gradualmente e sem obstáculos, teria que desembocar forçosamente na união transformativa com Deus, que dessa maneira viria a ser para todos o prelúdio normal da visão beatífica. Então, deveria ser o estado normal. Você deveria ter essa graça de ir direto para a santidade, como aqui nesse grau de oração, ok? Por sua parte, São João da Cruz repete a mesma doutrina da insigne reformadora do Carmelo, depois de descrever as sublimes alturas da união transformativa, nas quais as almas unidas a Deus possuem por participação os mesmos bens que o Filho possui por natureza. Portanto, podemos dizer são verdadeiramente deuses por participação em igualdade e companhia do mesmo Filho de Deus. Lança o seguinte e dolorosa exclamação: ó almas criadas para essas grandezas e a elas chamadas, que fazeis? Em que vos entretetes? Baixezas são vossas pretensões, e tudo quanto possuís não passa de misérias. Ó miseráveis cegueiros dos olhos de vosso espírito, pois para tanta luz estáis cegas, para tão altas vozes sois surdas. Não vedes que, enquanto buscais grandezas e glórias, permaneceis miseráveis e vis, sendo ignorantes e indignas de tão grande bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós encerramos assim o livro Ser ou Não Ser Santo. Eu acredito que foi uma grande experiência, né? Uma grande estrutura. Eu vou falar para vocês a nota que eu dou para esse livro. Tá? É um livro que eu achei um pouco mais difícil de ler, né? Temos muitas palavras ali que são dificultosas, mas eu acredito que foi mais claro do que o próprio livro das moradas
de Santa Teresa, tá? Por quê? Porque é um livro que tem ali toda uma estrutura, toda uma facilidade de você entender. Então, por isso, é um livro um pouco mais claro do que o livro do Castelo Interior, tá? Tem muita dica, esse livro tem muita dica para você poder fazer uma grande oração, fazer um bom momento de oração. E eu acredito que vocês vão gostar bastante de ler, tá? Lembrando, você pode assistir todo o vídeo, todos os vídeos que nós fizemos dessa série, desse livro. Estamos esperando vocês votarem para eu saber qual livro a gente vai fazer, tá? Se vai ser Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, se vai ser a prática de amor a Jesus Cristo, ou se vai ser o Atrios, ok? Então vão lá, votem. E a minha nota para esse livro é uma nota 8, porque é um livro muito, muito bom, apesar de ser um pouquinho difícil de entender algumas vezes, tá bom? Tive que ler mais de uma vez, algumas vezes, para conseguir trazer aqui para vocês. Muito bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por estarem conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, né, com o seu grupo de oração. E nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo e tchau, tchau.